Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Nós vamos falar hoje sobre a identificação de segmentos de mercado e seleção de mercado-alvo. Então, é uma aula importante, né, para orientar todo o pessoal que está necessitando da informação, que quer melhorar a sua empresa, que quer ser mais representativo no mercado. Então, aqui algumas dicas. Nós vamos seguir toda a referência de Kotler, né? Essa parte de marketing, nós estamos usando a referência de Kotler. Então, aqui a aula de hoje é importante. Quem não puder assistir, no momento, né, fica disponível no YouTube, e depois vocês assistam no momento que vocês puderem. Então, nesta aula, nós vamos abordar as seguintes questões. Como a empresa pode ser dividida, ou como ela pode se dividir o mercado consumidor em segmentos. Então, a empresa ela pode atuar de maneira segmentada, dependendo da sua atividade. Como, por exemplo, a empresa que atua como no varejo, venda do produto, e depois ela pode também fazer a prestação de serviço da colocação desse produto, como um exemplo. Como os mercados das empresas devem ser segmentados. Então, aqui a gente tem algumas dicas que nós vamos propor na aula de hoje. Como uma empresa deve selecionar os seus mercados-alvos mais atrativos? Então, sabemos que a empresa ela tem mercados e mercados, né? A empresa cabe, o gestor dessa empresa cabe selecionar qual a melhor opção. A segmentação geográfica pressupõe a divisão do mercado em diferentes unidades geográficas, como nações, estados, regiões, cidades e bairros. Então, dependendo da cidade que a empresa estiver, a posição geográfica, isso pode ser visto e isso pode ser melhorado. Cada vez mais o marketing regional significa agir em determinado código postal. Ou seja, a posição geográfica da empresa, ela tem a sua relevância. Isso deve ser colocado, isso deve ser planejado. Cada empresa deve planejar sua ação de marketing, levando em consideração a sua posição geográfica. Ao mapear as áreas mais densas, o varejista pode recorrer à clonagem de clientes. Então, cabe aí uma dica também que a gente vai dar na aula de hoje. Pressupõe-se que os melhores prospectos vivem nas localidades onde a maioria dos clientes já vem. Ou seja, aqui vem o boca a boca, né? Um cliente traz outro, um cliente satisfeito traz outro, e assim por diante. Os agrupamentos, segmentação geográfica ainda. Os agrupamentos levam em consideração alguns fatores, distribuídos em 5 categorias principais. Grau de instrução e nível de renda. É importantíssimo saber o nível de renda dos seus clientes. O pequeno empreendedor, o médio empreendedor, ele deve levar em consideração isso de maneira relevante, de maneira sistemática, né? Tem que haver o controle de nível de renda dos seus clientes. Ciclo de vida da família, né? Saber qual é o network desse cliente, como que ele se relaciona de maneira familiar, social. Isso é importante também. Ter o rastreamento de cada cliente. Urbanização, raça, etnia, mobilidade social. Isso tudo também faz parte de uma maneira menos relevante. Na segmentação demográfica, o mercado é dividido por variáveis como. Tá? Então, nós temos uma maneira de identificar a segmentação demográfica, como, por exemplo, idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, o sexo do cliente, renda, ocupação, grau de instrução do cliente, religião, raça, geração, nacionalidade e classe social. Então, aqui são dicas, né, que o autor, Kotler, nos apresenta para nos ajudar na administração das nossas pequenas e médias empresas,
como que nós vamos fazer essa segmentação demográfica em busca do perfil do cliente, né? Tendo em vista o mercado, que a aula de hoje fala sobre mercado-alvo. A identidade e estágio no ciclo de vida é uma outra dica que ainda está sob a segmentação demográfica. Os desejos e as habilidades dos consumidores mudam com a idade, então a gente vai discutindo isso. A segmentação por idade pode ser ainda mais refinada. Efeitos indiretos da idade mantêm e atuam alguns produtos, né? Quer dizer, oferecer o produto ao cliente, dependendo qual é o ramo, a segmentação da loja ou da empresa, isso vai, o perfil do cliente vai ajudar a encontrar o mercado-alvo. Por isso que eu estou dizendo da necessidade do rastreamento da sua carteira de cliente, para que você possa definir bem o seu mercado-alvo. Tendo em vista que a importância da loja, né, da empresa, quer dizer, a empresa existe por conta dos seus clientes, senão não havia necessidade da existência da empresa. Então, a razão, melhor dizendo, né, a razão da existência de uma empresa são os seus clientes. Logo, eu preciso identificar o perfil de cada um para que eu possa ter mais sucesso na escolha do meu mercado-alvo. Mesmo que eu tenha já definido o meu segmento, de repente eu sou aí um varejista que eu atendo o público infantil, de repente eu sou um varejista que eu atendo os segmentos de prestação de serviço, mas ainda dentro como por exemplo, a segmento de prestação de serviço, ainda posso segmentar melhor o que eu vou fazer, o que eu vou me especializar, como que eu posso atender o meu cliente, né? Definindo bem o mercado-alvo. E logo, né, se eu ofereço um serviço especializado em uma determinada área, eu também preciso entender e ter o perfil dos meus clientes. Conhecendo os meus clientes, eu vou oferecer e vou atendê-los melhor. Então, é assim que é a dinâmica de marketing, né? Atender, compreender os seus clientes, ter as informações dos seus clientes, conhecer os seus clientes para atendê-lo melhor. Essa é a nossa proposta, para que a empresa tenha mais sucesso frente aos concorrentes. Toda e qualquer empresa, ela tem concorrência. Segmentação demográfica ainda, fase de vida. A fase de vida define a preocupação principal de uma pessoa, como passado por um divórcio, ou seja, aquele cliente está passando por um problema, né? Está passando por um problema familiar. Segundo casamento, cuidar de pais idosos, decidir morar com alguém ou comprar uma casa nova, assim, e assim por diante. Então, as fases de vida dos seus clientes refletem também no consumo, né? Obviamente, daquela loja, daquele segmento. O meu cliente costuma comprar X mensal, mas aí ele passa por um problema familiar, logo eu já vou ter informação que ele não vai consumir mais aquela quantidade, ele vai diminuir a quantidade, porque ele está passando por um problema. Então, a fase de vida também é importante para o gestor saber o que está acontecendo com o cliente. Aí a gente vai também, ainda dentro da segmentação demográfica, saber o sexo do cliente, masculino ou feminino. Tanto homens como mulheres costumam ter orientações e atitudes e comportamentos diferentes, né? A expectativa de um cliente, de um homem, é diferente da expectativa de uma cliente mulher, né? Até porque nós temos que sempre ter a informação do grau de exigência de cada cliente, para poder atendê-lo melhor, né? Eu estou dizendo isso, não é porque a empresa deva ter um atendimento A
para um grupo e um atendimento B para outro grupo. Não é isso. Aí eu estou dizendo é para conhecer melhor os seus clientes, para atender cada vez melhor, levando em consideração sempre um nível de qualidade, um patamar de qualidade. Não podemos baixar o nível de qualidade, que isso vai refletir negativamente na empresa. Lembrando sempre, um cliente satisfeito, ele pode trazer até 3. E um cliente insatisfeito, ele pode levar até 10. Essa é a estatística, né, da satisfação do cliente. É por isso, eu estou dizendo isso, eu sempre digo essa frase. Estou dizendo isso baseado em pesquisa, não estou dizendo isso baseado em achismo, baseado em pesquisa. Tá? A satisfação do cliente ela é muito importante. Saber o sexo, masculino ou feminino, e, obviamente, né, ter essa informação com os atendentes, as pessoas responsáveis pelas vendas, pela prestação do serviço, conhecer para bem ou melhor tratá-los. Estudos demonstram que as mulheres têm um perfil mais comunitário, enquanto os homens são mais individualistas e objetivos. Isso é muito verdadeiro. Né? A mulher, ela vem para buscar um produto ou serviço, mas ela tem um perfil mais aberto, de repente ela pode mudar, né? Com um bom atendimento, um esclarecimento melhor, de repente ela pode até mudar o seu foco. Enquanto que os homens são mais objetivos, mais individualistas, né? Ter mais cuidado na tentativa de mudar o foco desse cliente. Isso pode chatear, isso pode fazer com que o cliente não volte mais. Os homens gostam de ler informações sobre produtos, enquanto as mulheres costumam se relacionar com um produto em um nível mais pessoal. Tá? É uma informação importante que se deve levar em consideração para atender os clientes. Repetindo, as mulheres costumam se relacionar com o produto em um nível mais pessoal. Tá? Então, o estudo é fruto de pesquisa. O público feminino leva muito tem um afinco mais forte, né, na relação pessoal, na sua necessidade, naquilo que ela busca, enquanto que os homens são mais objetivos, já estão mais definidos aquilo que quer, vem buscar um produto, é aquele produto que quer, né? Então, isso tudo é sabido e nós precisamos cada vez ter mais esse conhecimento para melhorar cada dia mais o nosso atendimento. A renda é imprescindível. O pequeno empreendedor, o médio empreendedor, tenha em mãos a renda de cada cliente. Essa renda, ela nos direciona, nos leva a um melhor atendimento de cada um, de maneira individual. Né? A renda nem sempre prevê o melhor cliente para determinado produto, isso é verdadeiro. Não é porque o cliente ele tem uma melhor renda na minha carteira, ele vai ser o melhor cliente na minha loja. Tá? Mas o poder aquisitivo vai me servir para direcionar, melhor orientar os meus clientes. Os operários foram os primeiros compradores de televisão em cores. Veja aqui uma informação. Era mais barato para eles comprarem esse aparelho do que ir a cinemas ou restaurantes. Então, veja uma informação importante. Muitas empresas visam a deliberação a grupos de renda mais baixa. Em alguns casos, descobrindo menos pressões competitivas ou maior fidelidade. Isso também é verdadeiro. De repente, o cliente que tem uma renda menos generosa, ele pode ter um perfil de maior fidelidade, porque a confiança na empresa A, a confiança na empresa B, o tratamento que ele tem na empresa A, na empresa B, isso pode fazer com que ele tenha a fidelidade cada dia melhor. Geração. Ainda na segmentação demográfica, a geração são a cada geração é profundamente influenciada pela época
em que foi criada. Então, a geração das famílias, né? A geração do filho, é o pai, é o avô. Esses grupos de pessoas compartilham as experiências culturais, políticas e econômicas importantes, além de ter visões e valores semelhantes. Então, veja, essa informação é muito importante para que eu possa organizar cada dia melhor a minha carteira de clientes. Os profissionais de marketing costumam fazer uma propaganda para que uma geração, usando os ícones e as imagens proeminentes em sua experiência. Então, isso já é uma informação mais de tecnologia, né? Ainda na segmentação demográfica, a gente tem uma questão de raça, cultura. Então, no nosso país, é bastante forte a questão cultural. Isso é importante a gente ter a informação da cultura A, B ou C dos nossos clientes, das famílias dos nossos clientes, né, do grau de exigência, da maneira que eles esperam, ter um prospecto da satisfação de cada cliente, ou seja, o bom gestor ele precisa antecipar ou ter aí uma previsão da satisfação de cada cliente, para que eu possa melhor atendê-lo. Então, o marketing multicultural é uma abordagem que conhece que os diferentes segmentos étnicos, de etnias, de raças, e culturais têm necessidades e desejos suficientemente diferentes para demandar atividades de marketing direcionadas. Então, as etnias, ou seja, as raças, isso também é uma informação para o marketing, né? Para o marketing da minha empresa, para eu ter essa dimensão do meu cliente, do que ele espera. Sabemos que isso também vai fazendo com que a gente consiga ter o perfil, o melhor perfil de cada cliente. Ter um perfil de cada cliente não é muito difícil. O que a gente precisa é melhorar esse perfil a cada dia, né, na nossa gestão. Sabemos que o mercado é muito competitivo, nós temos que ter essas informações. Sempre eu digo, né, os pequenos empreendedores, eles têm pouco tempo para administrar a sua empresa. Isso é uma realidade, sabemos disso. Mas dentro desse pouco tempo, há uma possibilidade ainda de uma boa gestão, né? Sempre eu posso pedir para que alguém, né, possa me ajudar na gestão, desenvolvendo planilhas de Excel, etc. Então, isso nos ajuda a organizar, principalmente perfil de cliente, informações de cliente. Eu posso contratar um estagiário, eu posso ter alguém para me ajudar na minha pequena empresa, né? Isso vai fazer com que a minha pequena empresa tenha sucesso cada dia mais e eu possa permanecer no mercado e manter um nível bom de atendimento, né? Para que essa empresa possa ser aí a provedora, né, do sustento da minha família. Os segmentos hispânicos, áfrico, asiáticos, são as raças, né? Seja europeia, africana, asiática, de mercado, norte-americana, tem crescido de 2 a 3 vezes mais do que a taxa de população não multicultural. Então, veja uma informação importante aí sobre o perfil do cliente. Etapas no processo de segmentação. Agora, a gente vai definir a seleção do mercado-alvo. Como que eu posso aperfeiçoar isso? Dentro de algumas dicas que tem aqui. A literatura me oferece algumas dicas para que eu possa melhorar a seleção do mercado-alvo da minha pequena empresa, da minha atividade, enfim, né, da minha pequena, da minha média empresa. Então, veja, etapas do processo de segmentação. Primeiro, segmentação baseada nas necessidades dos meus clientes. Segundo, identificação do segmento.
bem identificar o segmento e depois estabelecer o alvo nesse segmento, como que eu vou me especializar. Terceiro, identificação ainda do segmento, ou seja, segmento A, B, C, rentabilidade do segmento, né? Se eu vou para o segmento A, qual é a rentabilidade daquele segmento? Posicionamento do segmento, como que esse segmento se posiciona, teste crítico do segmento, estratégia do mix de marketing, ou seja, a minha empresa vai ser direcionada para um segmento que ainda tem espaço na sociedade que está inserida na minha empresa, na cidade, no município, ainda tem espaço. Então, isso tudo deve ser visto, né? Se eu me especializo num segmento que não tem mais espaço, que já está abarrotado de empresas, com certeza nós vamos ter mais dificuldade de manter essa empresa no mercado, né? Então, são informações importantes. Saber, né, principalmente aquele que quer montar, constituir a sua pequena empresa, que está pensando nisso, né, ter as informações, né, como segmentar, como definir o mercado-alvo. Tem espaço, né? Eu posso concorrer com aqueles que já estão no mercado, eu tenho condições para isso, né? Abrir um negócio, quanto mais informações a gente tiver, menos nós vamos nos aventurar, né? Aventurar na abertura de uma empresa é muito arriscado, né? Eu posso até conseguir uma boa estratégia, eu posso até entrar no mercado, ter sucesso, mas isso vai nos trazer uma insegurança muito grande, né? E é um acerto maior ter as informações antes de entrar, antes de constituir a minha pequena empresa, né? Quanto mais informações temos, por que temos que ter informação para constituir a empresa, para entrar no mercado, para definir o mercado-alvo? Quanto mais informações tivermos, mais nós vamos diminuir o risco de falência. As informações, a administração, o planejamento, sobretudo o marketing, né, que é interagir constantemente no mercado, vai nos trazer, vai nos produzir essas informações para diminuir o risco. Que risco? O risco de falência, o risco de não dar certo o negócio. Então, nós precisamos ter a informação, sim, tá? Por mais especialista que aquele que quer montar a empresa. Ai, professor, já trabalhei 30 anos nisso, eu conheço tudo sobre o ramo. Sim, isso é ótimo, né? Isso é ótimo, isso vai te dar uma segurança para você entrar no mercado e construir a sua empresa. Porém, não deixe de continuar desenvolvendo também os seus conhecimentos na área de gestão, para você aproveitar melhor esse conhecimento que você tem. Quanto maior você tiver o seu conhecimento, mais vai exigir de você um conhecimento também de gestão, para que você acerte o seu planejamento, acerte o seu alvo, trate bem os seus clientes, tenha sucesso na sua empresa. Então, nós vamos ter agora, aqui nós vamos passar para critérios para uma segmentação efetiva. São dicas. Para serem úteis, os segmentos de mercado devem atender preferencialmente aos 5 critérios a seguir. Então, vamos lá. Para a gente acertar mais os critérios de segmentação de mercado, né, nós precisamos ter essa ordem de 5 critérios. São dicas, né? Muitas vezes a teoria ela tem mesmo o efeito da sinalização de trânsito em uma cidade. Você chega numa cidade desconhecida, logo você vai encontrar lá as placas sinalizando para onde você deve ir, né? Se você não tiver o celular, o GPS, e a cidade não tiver placa nenhuma, você pode até chegar no lugar que você precisa, no seu destino, mas vai ser muito mais difícil, né? Você vai errar umas 3 vezes o caminho. Assim também é a empresa, assim também é a gestão da pequena empresa. Se você tem algumas dicas, se você tem uma teoria para
para servir, isso vai servir como sinalização para você chegar lá no sucesso, ter um resultado melhor, né? Ter uma rentabilidade melhor, maior. Então, para isso que serve, para você errar menos e acertar mais. Então, essas dicas de critérios para segmentação efetiva, quais são? Temos 5. Primeira, mensuráveis, medir mercado, medir renda de cliente, tudo que for possível, mensurar, medir, vai te ajudar. Substanciais, acessíveis, diferenciais e acionáveis, né? Então, aqui a gente tem substanciais, de relevante, daquilo que é mais relevante, daquilo que é mais substancial. Acessível, ter acesso à informação, ao cliente, à necessidade do cliente, a você atender algo diferenciado do seu concorrente. Você acionáveis, né? Você conseguir acionar alguma coisa a mais, algo a mais na necessidade do seu cliente, né? Então, aqui, Kotler, que é a referência que a gente segue, nos traz essa informação, como que nós vamos dimensionar tudo isso, né, dentro do mercado, como que possivelmente nós vamos poder dimensionar, medir todas essa dinâmica do mercado, que exige o mercado é muito exigente, né? O mercado que eu digo é cada cliente, né? O que é mercado que eu estou falando? Cada cliente. O cliente, ele tem o seu grau de exigência. As informações estão todas acessíveis na internet. O cliente, quando ele vai entrar na nossa loja, ele já vai estar sabendo sobre qualidade, sobre o que tem no mercado, o que não tem, preço, sabido. Então, por isso que o pequeno empreendedor ele tem que ter essas informações. E não adianta ele querer colocar um produto no mercado, né, inserir um produto no mercado, se tiver fora de preço, não vai ter sucesso. Você definir bem o seu preço, a qualidade, o mercado-alvo. Então, essas são as dicas que a gente sempre estamos fornecendo nessas nossas aulas, no nosso projeto de extensão. Porter identifica 5 forças, né? Então, é uma outra referência que sempre nos coloca a atratividade a longo prazo no mercado, o segmento do mercado, enfim. Que a gente não vai aplicar essas 5 forças, a gente só vai dar uma pincelada. Concorrentes do setor, possíveis entrantes, substitutos, compradores, fornecedores, são aqueles que podem afetar o nosso negócio. Mas isso não é o foco da aula de hoje. Vamos lá, vamos seguir. Ainda, né, no critério para uma segmentação efetiva, né, levando em consideração aquilo que o nosso concorrente pode nos afetar. O nosso concorrente pode nos afetar ameaça de intensa rivalidade dentro do segmento. Por isso que nós temos que ter a informação do cliente. A partir do momento que a empresa começa a crescer um pouquinho e tomar os clientes do meu concorrente, ele vai se posicionar, né? Vai haver uma certa irritação, um incômodo, nós vamos incomodar o nosso concorrente, né? Essa irritação de mercado é comum quando a empresa entra no mercado e começa a prestar um serviço de qualidade, um bom preço, provoca uma certa irritação no mercado, né? Estou dizendo isso entre aspas, né? O mercado incomoda. Então, a empresa, ela precisa estar preparada para isso. O concorrente, ele vai agir, ele vai lançar uma campanha, uma promoção, algo também que vai incomodar a nossa empresa, vai. Isso, né? Isso é a batalha do mercado, é assim. A ameaça dos novos entrantes, né? Assim como nós constituímos a nossa pequena loja, a nossa pequena fábrica, a nossa pequena empresa de prestação de serviço,
E outros também podem, principalmente se o negócio estiver dando certo, né? Chama a atenção. Ameaça de produtos, substitutos, né? Dependendo do mercado, tem vários produtos, várias marcas, pode substituir o que a gente tem, que a gente oferece. Ameaça de crescimento do poder de barganha dos compradores, ameaça de crescimento do poder de barganha dos fornecedores. Sempre digo para vocês, né, nas aulas do nosso projeto, a importância de escolher bons fornecedores. Isso é imprescindível. Especialização em segmentos múltiplos. Com a especialização seletiva, uma empresa seleciona um subconjunto de todos os segmentos possíveis, de cada qual objetivamente atrativo e apropriado. Seguindo, com a especialização por produto, uma empresa comercializa determinado produto a vários segmentos. Então, veja, com a especialização por mercado, a empresa concentra-se em atender a várias necessidades de um grupo particular de clientes. Então, veja, aí nós temos, né, aqui nesse momento da nossa aula, a importância que nós temos nos nossos grupos de clientes. Né? Sabemos dimensionar bem, administrar bem a nossa carteira de cliente, se possível, dividirmos em grupos, né? E aí vai nos trazer informações mais assertivas, né? O que é informações mais assertivas? Informações mais corretas, que vai diminuir os nossos erros e aumentar os nossos acertos. Concentração de um segmento. Concentração de um segmento, né? Por meio da concentração de um único segmento, veja, uma empresa vende somente para um segmento específico. Né? Isso é uma condição que a pequena empresa pode estar inserida. Empregando o marketing concentrado, a empresa consegue entender a fundo a necessidade do segmento e estabelece forte presença no mercado. Continuando. Um nicho é um grupo de clientes definido de maneira estrita, né? De maneira estreita, de maneira restrita, que preocupa por um mix distinto de benefícios em um segmento. Então, por isso que a importância de selecionar os nossos clientes por grupos. Isso faz com que nós tenhamos uma visão melhor de cada cliente. Um nicho atraente tem as seguintes características, vamos ver. Os clientes têm um conjunto de necessidades. Os clientes têm um conjunto de necessidades distintas. Né? Cada cliente deve ser tratado e entendido, né, de maneira distinta, porque cada cliente tem uma necessidade, sempre levando em consideração o nível de qualidade. Nunca baixar o nível de qualidade. Né? A pequena empresa sempre tem que ter uma relação de custo-benefício, para atender bem o seu cliente ao menor custo possível. Eles concordam em pagar um preço mais alto para a empresa, que melhor suprir as suas necessidades. Então, veja, tem cliente que quer a satisfação da sua necessidade, mesmo que seja um precinho um pouquinho mais melhor, né? um preço maior, pode ser mais caro, um preço mais elevado do que o do seu concorrente, mas desde que atenda a sua necessidade. Mas eu posso fazer isso com todos os clientes? Não. Né? Por isso que nós temos que conhecer os nossos clientes, ter o rastreamento, o perfil de cada um, cada cliente, cada grupo. Se eu for atender esse grupo de cliente que tem uma necessidade, que tem uma expectativa do atendimento da sua necessidade, mesmo que ele tenha que pagar um pouco mais, mas ele quer ser atendido, ele quer sair satisfeito, ele tem isso como ponto indispensável, né? Se a nossa pequena loja, nosso pequeno negócio não atendê-lo de maneira considerável,
possivelmente ele não volta mais. Então, esse grupo de cliente, ele tem que ser suprido a necessidade dele, mesmo que ele pague um pouco a mais. O nicho é razoavelmente restrito, mas tem porte lucrativo, potencial de crescimento, além de então, costumar atrair outros concorrentes. Então, veja, o nicho gera algumas economias por meio da especialização. Então, nichos são grupos. Né? Marketing individual, que a gente já vai tratar de uma maneira já individualizada os clientes. Ó. Deixando um pouquinho do grupo, já partindo já para uma administração mais individual de cada cliente, perfil de cada. Então, veja, ó, então, nós temos que ter uma carteira de cliente geral, depois nós temos que segmentar essa carteira, ou seja, transformar essa carteira geral em pequenos grupos. E, finalmente, nós temos que ter um tratamento individual de cada cliente, né? Para isso, nós temos que ter uma planilha, nós temos que ter algum software, temos que ter ajuda da informática. É impossível fazer isso na mão. Né? Os programas hoje de gerenciamento são acessíveis. E temos aí empresas que estão desenvolvendo software que popularizou muito, né, que vale a pena o pequeno empreendedor ter um programa de computador, ter um software. Vale a pena para poder gerenciar. Né? Então, se eu estou disposto a constituir uma empresa e mantê-la no mercado, eu preciso ter essas condições. Né? Então, se eu não tenho ainda condições para isso tudo, é melhor esperar um pouco para constituir a empresa, ter um pouco mais de recursos para depois poder, quando for constituir, já de maneira mais totalitária, né? Ter condições de manter no mercado. Então, o marketing individual, ele traz a personalização em massa, é uma capacidade de uma empresa atender aos requisitos de cada cliente. Os requisitos, as necessidades, os anseios, né? Então, assim, cada cliente, ele tem uma expectativa. Ele vai comprar um produto, depois ele vai ter uma expectativa naquela compra. Ou se ele vai contratar a empresa para prestar um serviço, depois ele vai ter uma expectativa da prestação de serviço. Pioneiros no marketing individual. A gente tem algumas referências aqui, vamos levar isso em consideração. Identifique os seus prospectos e clientes. Diferencie os clientes em termos de suas necessidades, né? Volta aqui, ó, suas necessidades, sempre falando da necessidade do cliente e do valor de cada cliente para a empresa. Né? Esse valor significa o quê? Da importância, da relevância. Volto a dizer, todo aquele que adentrar em nossa loja, ele deve ser tratado como um cliente, mesmo que seja para pedir uma informação. Aquele indivíduo deve ser bem tratado, porque aquele dia ele não está disposto a comprar ou contratar. Mas se ele adentra a nossa loja e é bem atendido, ele pode voltar. Ele pode voltar, ele pode falar que foi bem atendido, até para pedir uma informação, ele recomenda para outras pessoas. Então, assim, o bom atendimento é indispensável para qualquer momento, mesmo que alguém adentre a nossa loja, a nossa empresa, a nossa fábrica, a nossa pequena loja, simplesmente vai tomar um copo d'água, tomar um café, pedir uma informação, a pessoa tem que ser bem atendida. O atendimento é imprescindível. Terceiro, interaja com cada cliente para melhorar o seu conhecimento sobre as necessidades individuais e para construir relacionamentos mais fortes. Terceiro, aí nós temos uma personalização de produtos, serviços e mensagem para cada cliente. E aí a gente termina, pessoal. Hoje a gente termina a nossa aula. Tá? Meu muito obrigado, grande abraço, até a próxima.
Fiquem com Deus. Obrigado, gente.